Hoje nós vamos estar começando a falar, da temática anual, o pastor Eduardo, orientado pelo Senhor Deus, escolheu, uma igreja no centro da vontade de Deus, Igreja Batista Centenário Colobandê, uma igreja no centro da vontade de Deus, onde a gente vai começar às quartas-feiras a trabalhar um pouco mais dentro desse tema. E hoje é um dia muito especial também. Eu fui informado que a nossa irmã Néia Mesquita Brito completa 75 anos de vida. Eu posso estar abençoando a nossa irmã, que ela tem caminhada, a dificuldade, o acidente que ela teve há uns 2 anos, mas tem sido muito bem cuidada pelas suas filhas, pelos seus familiares. Deus abençoe a nossa irmã Néia de uma maneira muito especial. Vocês que nos visitam, muito obrigado por vocês terem vindo. Deus abençoe a vida de vocês, Deus esteja conduzindo a vida de vocês de maneira muito especial. Irmã Zaira, tudo bom? Que prazer imenso revê-la. Deus abençoe sempre a sua vida, sempre a sua caminhada. Deus te conduza sempre da melhor forma possível. Vamos ficar de pé nesse momento? Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo 133. Uma igreja no centro da vontade de Deus vive em comunhão. Salmo 133, versículo 1, 2 e 3. É sobre esse texto que iremos estar trabalhando, mensagem dessa noite. Tem uma senhora atrás de Ivani também, muito obrigado por ter vindo também, Deus abençoe sempre a sua vida. Se diz o texto: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus nos abençoe, Deus fale ao nosso coração. Irmãos e irmãs, podem se assentar. Como disse, nesse ano estamos trabalhando dentro do tema Igreja Batista do Centenário em Colobandê, uma igreja no centro da vontade de Deus. E esse é um tema muito especial. Esse é um tema que precisa ficar em nossa mente, precisa também ficar em nosso coração, porque a igreja precisa sempre caminhar de acordo com a vontade de Deus. Porque é isso que Deus quer da sua igreja, que ela possa estar sempre caminhando de acordo, que ela possa estar sempre caminhando dentro da sua vontade. Meus irmãos, muitas são as igrejas e as pessoas que sofreram, que ainda estão sofrendo porque estão caminhando fora da vontade de Deus. Quantas vezes nós erramos porque não fazemos o que Deus quer que a gente venha fazer? Quantas vezes a igreja erra porque ela faz aquilo que ela quer e não aquilo que Deus quer que ela faça? E muitas das vezes as igrejas estão sofrendo, os irmãos estão sofrendo porque escolheram caminhar fora da vontade de Deus. Meus irmãos, viver de acordo com a vontade de Deus é um desafio. Mas há um desafio ainda maior
do que o desafio de viver de acordo com a vontade de Deus. E que desafio é esse? É o desafio de viver no centro da vontade de Deus. Viver no centro da vontade de Deus é viver a vontade de Deus de uma maneira integral em nossa vida. Porque algumas pessoas pensam assim, não, nessa área aqui eu vivo de acordo com a vontade de Deus. Nessa outra área aqui eu vou viver de acordo com a minha vontade. Não, nessa área aqui eu caminho como Deus quer. Nessa outra área aqui eu caminho do jeito que eu quero. Só que não é assim que se vive no centro da vontade de Deus. Viver no centro da vontade de Deus é viver a vontade de Deus de uma forma integral. Viver no centro da vontade de Deus requer uma vida de entrega a Deus. De entregar tudo o que nós temos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós desejamos, o que nós planejamos nas mãos de Deus. Esse é um desafio. É um grande desafio. É um desafio que vale muito a pena, pois ele traz diversos resultados para a vida do cristão em geral, digo, e também para a vida da Igreja de Cristo, que muito tem a ganhar vivendo no centro da vontade de Deus. Hoje vamos dar início a uma série, hoje com o pastor Roberto, nas próximas quartas, com outros irmãos do pastor Eduardo também, e essa série ela vem a trazer alguns aspectos, algumas marcas de uma igreja que vive no centro da vontade de Deus. E hoje vamos começar trabalhando. Uma igreja no centro da vontade de Deus vive em comunhão. E o texto que lemos nos traz algumas informações a respeito da comunhão. E a primeira informação é a seguinte: a comunhão deve ser valorizada pela igreja. A vida em comunhão é uma experiência que nos leva à convivência. E a convivência faz com que nós venhamos a conhecer um pouco mais as pessoas. E quando nós conhecemos mais as pessoas, nós passamos a conhecer os seus pontos que são bons e também passamos a conhecer os seus pontos que não são tão bons assim. E muitas pessoas fogem da vida em comunhão por esse motivo. Porque viver em comunhão vai fazer com que você venha se expor um pouco, ou se expor bastante. E nem todo mundo gosta de se expor. E aí você, convivendo com a pessoa, você vai conhecer, né, o que ela faz de bom, o que ela gosta, as suas qualidades. E você também vai conhecer aquilo também da pessoa que não é tão bom. E aí muitas pessoas não gostam muito, né, dessa ideia de se viver em comunhão. Mas, meus irmãos, todos nós precisamos querer viver em comunhão. Ela é muito importante. Nós, como igreja, precisamos sempre entender que a comunhão é muito importante. A comunhão deve ser valorizada pela igreja, pois ela tem um valor muito grande. Meus irmãos, a comunhão tem um valor imenso. A comunhão tem um valor
tremendo. É por esse motivo que a igreja precisa viver em comunhão. Ela precisa dar valor à comunhão. E, meus irmãos, entendam uma coisa: deem valor a algo enquanto você tem esse algo. Porque muitas das vezes nós precisamos perder, né, para dar valor. E às vezes você perde, né, e consegue recuperar com muito trabalho, muito custo. Mas às vezes você vai perder e você não vai conseguir recuperar. E aí vai ficar a lembrança, vai ficar a lamentação de como eu poderia ter dado valor e não dei. E a comunhão, ela é algo de grande importância. E o texto que nós lemos fala a respeito do valor da comunhão. O salmista aqui está falando que a comunhão, ela é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. Quem era Arão? Arão era um sacerdote. Para que o óleo era utilizado? O óleo era utilizado para momentos de consagração. O óleo era utilizado para momentos de celebração. O óleo era utilizado para poder marcar a importância da figura do sacerdote. É por esse motivo que quando o autor aqui, o salmista, está falando sobre a questão do óleo, que o óleo, ele tinha um grande valor, que esse óleo não era usado de qualquer maneira, esse óleo não era usado em qualquer momento, mas o óleo era utilizado apenas em momentos de grande importância, em momentos preciosos, em momentos valiosos. Por esse motivo, a comunhão, ela é valiosa. E Davi fala aqui, né, que o óleo, ele descia a orla dos seus vestidos. Você, quantos irmãos, tem interesse? Coloca no Google, quando vocês chegarem em casa, quando vocês tiverem um tempo, coloca lá, vestes sacerdotais. Havia na veste sacerdotal um elemento que representava as 12 tribos de Israel. E o óleo, quando ele descia sobre essa veste, sobre esse momento, sobre esse elemento que mostrava as 12 tribos de Israel, ele estava sendo utilizado como uma espécie, como uma representação, como uma figura da comunhão. Então, meus irmãos, o salmista, quando ele fala do óleo, ele fala da importância do óleo e da importância da comunhão. E, meus irmãos, a igreja deve reconhecer a importância dos cultos. A igreja precisa entender a importância dos cultos. Momento de culto é momento de culto. Quer fazer outra coisa, faça em outro momento que não é momento de culto. Porque a igreja precisa estar valorizando o culto. Se está tendo culto, lugar do crente é no culto. Ou então acompanhando a gente aqui pela internet, porque culto é momento de comunhão. Comunhão
tem valor e a comunhão é algo de grande importância para a igreja. Momento de visitação, de você visitar um irmão que está doente, um irmão que está enfraquecido na fé, um irmão que não pode estar em comunhão conosco aqui. Visitação também é um momento de comunhão, momento que deve ser valorizado pela igreja. Momento de cuidado, como a gente faz na equipe de misericórdia, quando você doa uma bolsa de alimento para alguém, quando você se presta a escutar os problemas de alguém, escutar a dificuldade de alguém, ou então escutar os sonhos, escutar os projetos de alguém, esse é um momento de cuidado, momento de comunhão, momento que deve ser também valorizado pela Igreja de Cristo. Momento de passeios, que também é algo de grande importância, em que as pessoas acham que é só um momento social, que não é também um momento muito especial. As reuniões que a igreja realiza para resolver os seus assuntos, também é um momento que deve ser valorizado. Entendendo, meus irmãos, que nos cultos, nas visitações, nos passeios, nos tempos de cuidado e nas reuniões, em todos esses momentos, Deus se faz presente. E por esse motivo, nós precisamos valorizar a comunhão. A comunhão deve nos mostrar que para Deus todos somos iguais e que por esse motivo, todos nós, com as suas diferenças de criação, de classe social, de trabalho, de gosto, todos nós, com as nossas diferenças, somos de grande importância. Valorize a comunhão, dê à comunhão a sua devida importância. Culto, visita, passeio, valorize a comunhão. Valorize o tempo com alguém. Valorize a atenção que uma pessoa te dá e que você também dá para essa pessoa, pois a comunhão é algo de grande importância. A comunhão deve ser valorizada pela igreja. É a primeira verdade que nós vemos aqui. Há também uma segunda verdade que é a seguinte: a comunhão faz com que Deus atue na igreja. Muitas pessoas dizem que Deus não atua hoje em dia como atua no passado. Há até uma corrente que diz, que os dons, milagres e coisas que Deus fazia era apenas para aquele tempo das Escrituras Sagradas e hoje não acontecem mais. Deus pode não atuar hoje como atuava antigamente? Pode até ser que isso ocorra, mas não por causa de Deus. Não por causa de Deus, porque Deus tem alguns atributos, que são atributos particulares dele, qualidades particulares dele. E um desses atributos incomunicáveis de Deus é a sua imutabilidade. E só Deus tem esse atributo. As pessoas mudam bastante de acordo com o tempo. As pessoas mudam bastante de acordo com as épocas, mas Deus não muda de maneira nenhuma. Muitas coisas aconteciam na igreja, sim, e hoje não acontecem mais?
não por causa de Deus, não por causa dele, mas sim por causa do povo de Deus, que não faz hoje em dia o que ele fazia anteriormente. A comunhão faz com que Deus atue na igreja. Meus irmãos, a igreja precisa procurar viver em comunhão, mesmo com suas dificuldades, mesmo com suas imperfeições. E quando a igreja procura viver em comunhão, mesmo com suas dificuldades, mesmo com suas imperfeições, ela vê Deus atuar de uma maneira muito especial. O texto que lemos fala sobre a atuação de Deus em meio à comunhão. O salmista fala aqui no verso 3, que no orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, é onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando há comunhão, Deus atua. Quando há comunhão, Deus trabalha. Quando há comunhão, Deus gera vida. Quando há comunhão, Deus se manifesta no meio da sua igreja. Precisamos entender que a comunhão, que viver em comunhão, faz com que Deus venha realizar os seus sinais maravilhosos e únicos no meio da sua igreja. Deus não está limitado, meus irmãos, à nossas atitudes. Deus, ele não age de acordo com aquilo que nós fazemos. Ele não é limitado. Ele não vai fazer isso porque eu vou fazer aquilo, não. Mas Deus reage de acordo com as nossas atitudes. E por esse motivo, Ele abençoa de uma maneira muito especial a igreja que procura viver em comunhão. A igreja primitiva, ela viu grandes realizações da parte de Deus. E a igreja primitiva era uma igreja que procurava viver em comunhão, como podemos ver no livro de Atos. Atos dos Apóstolos mostra que aquela igreja que começava em Jerusalém era um local onde as pessoas se importavam com as outras, onde as pessoas viviam as dores das outras, onde as pessoas viviam uns os problemas dos outros, e as pessoas não se importavam de colocar a mão no bolso, se fosse necessário, para poder abençoar o outro. Isso é muito importante, porque às vezes, a gente acha que faz algumas coisas muito fácil, a gente vive em comunhão, meu irmão, vai com Deus, Deus te abençoe, Deus tome conta de você, Deus te ajude, Deus abençoe sua casa, abençoe a sua família. Meus irmãos, às vezes, de Deus abençoe é legal, é bom, mas às vezes o negócio precisa sair um pouquinho da teoria, Deus te abençoe, tá bom, mas Deus te abençoe, Deus abençoe a pessoa que está sem comer em casa, e se a pessoa está sem comer em casa, não vai ser Deus abençoe que vai resolver o problema dela, vai ser você lá, colocar a mão no seu bolso, do pouco que você tem, tá ruim para todo mundo, mas o pouco que você tem, para poder abençoar o irmão que está sem comer em casa. Ou então, às vezes, o irmão está desempregado, e você conhece alguém que tem uma vaga na empresa para poder abençoar esse irmão, indica o irmão, manda o irmão levar o currículo para lá, manda o irmão entrar no site
e cadastrar o currículo, coloca a vaga do emprego no status do WhatsApp. Porque, meus irmãos, nós precisamos viver a comunhão na prática. Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio. E para que isso ocorra, precisamos viver em comunhão, pois Ele tem prazer em atuar em meio à comunhão. Quando vivemos o sentido real da comunhão, mostramos que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos o mesmo Pai. E se nós temos o mesmo Pai, nós somos irmãos. E esse é o sentido. Deus quer trabalhar na igreja onde a comunhão é uma realidade. Deus quer trabalhar na igreja onde Ele é o Pai comum de todos. E se Ele é o Pai comum de todos, todos nós que estamos aqui somos irmãos. Deus deseja atuar no meio do povo que reconhece que a vida em comunidade tem muito mais valor do que a vida que é baseada na individualidade. Então nós temos nossos problemas, sim, temos. Nossas lutas temos. Nossas dificuldades temos. Mas nós precisamos entender que sempre é possível estar em comunhão com o irmão, em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, se colocando à disposição para trabalhar, se colocando à disposição para servir. Que o seu problema pode ser muito grande, sim, mas que ele não te impossibilita de fazer algo pelo seu próximo. Ele não te impossibilita de estar trabalhando na igreja, de estar servindo na igreja, de estar sendo canal de Deus para abençoar o seu próximo. Que possamos deixar de lado a individualidade e entender que nós vivemos em comunidade. E quando nós vivemos em comunhão, o Senhor faz com que a bênção e a vida sejam uma realidade no meio da sua igreja. A igreja de Cristo precisa viver em comunhão. Precisamos viver em comunhão. Precisamos viver dentro daquilo que Deus estabelece para a sua igreja e para o seu povo. A igreja de Cristo mesmo, em meio à vida corrida e às questões pessoais de cada um, precisa viver de acordo com o que Deus estabeleceu para ela e o que Deus estabeleceu para a sua igreja, como nós podemos ver aqui no texto. Deus estabeleceu para a sua igreja a comunhão. Deus estabeleceu para a sua igreja a união. A igreja de Cristo deve sempre procurar olhar para as necessidades dos seus membros e para a comunidade à sua volta. Não adianta nada também, né? A igreja só se importar com quem está aqui dentro e não se importar com quem está lá fora, com quem está sofrendo lá fora, com quem está passando por dificuldades lá fora, e dificuldades que muitas das vezes... Meu irmão, você quer reconhecer que o seu problema não é tão grande assim? Senta, escuta, às vezes, alguém que está passando por uma dificuldade, que mora lá fora, que não é daqui da igreja. Pensa. Aí você vai pensar assim, caramba, eu tenho problemas, né? Mas há pessoas com problemas piores que os meus. A gente pode ver aí a nossa realidade. A gente tem aí a irmã Luziane, a gente tem a Letícia, que há uma semana perderam o Dorval de uma maneira tão trágica,
É um problema muito grande. Grande demais. Muito grande. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso problema não é o maior problema do mundo. E que há pessoas com problemas muito maiores que os nossos. E que nós podemos, em comunhão com Deus e com as pessoas, multiplicar aquilo que Deus tem colocado para a vida de cada um de nós. A Igreja de Cristo deve procurar ser um exemplo de comunhão, para que as pessoas de fora possam querer se achegar. Pois desunião, brigas, traições, fofoca, etc. As pessoas já vêm fora da igreja, já vêm lá fora. E ela tem que chegar aqui e tem que entender que aqui é um lugar diferente. Não é um lugar de pessoas perfeitas. Não é. É um lugar de gente complicada e complicada até demais. Mas é um local em que as pessoas precisam olhar e ver que aqui é diferente. Que aqui tem diferença. Que não é igual lá fora. Que aqui não se trai, não se ofende, não se engana, mas que aqui se abraça, aqui se cuida, aqui se importa, porque a igreja que vive em comunhão é a igreja que tem o agir de Deus, é a igreja que reflete a imagem e semelhança do Senhor, é a igreja que vive no centro da vontade de Deus, é a igreja em que as pessoas lá fora querem entrar, porque elas veem aqui dentro o que ela não vem lá fora, porque elas veem aqui dentro a imagem do Senhor, que abraça, que cuida, que abençoa e que faz a diferença na vida das pessoas. A igreja de Cristo não é uma igreja perfeita, como eu acabei de dizer agora, mas ela deve procurar se esforçar bastante para que ela possa ser uma igreja que vive o respeito, o cuidado e a união, pois dessa maneira ela vai ser uma igreja que vai obedecer a Deus vivendo em comunhão. Primeira marca de uma igreja que vive no centro da vontade de Deus é uma igreja que vive em comunhão. E que possamos, como igreja que somos, porque é bom, é agradável viver em comunhão. Comunhão que tem valor, como nós vemos aqui nessa noite. Comunhão que torna possível a bênção de Deus, como nós vimos aqui nessa noite. Diferente como somos, e graças a Deus por isso. Complicados como somos, sim, demais. Mas vamos nos esforçar para que a comunhão seja uma realidade em nossa vida. Até porque um dia nós vamos partir daqui, estaremos todos no céu, e o céu vai ser o mesmo para todos. Então, meus irmãos, que possamos viver como Deus quer de cada um de nós. Fazer o que Deus quer de cada um de nós. E viver o desafio da comunhão. Deus assim nos abençoe. Amém? Irmão Wellington.